Irmãos, Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta aqui com mais uma aula da EBT. Bom, hoje a gente vai dar início a mais um tema novo, né? Igual nós podemos ver aqui. Nós vamos falar sobre a vida após a morte. É um tema que ele é bastante recorrente nas igrejas, né? A questão das perguntas, perguntam muito a respeito disso, a respeito de algumas características, né? Que vamos ter, abreviado aqui, tá? Vamos ter após, né, essa, vamos dizer, vida que nós estamos brevemente passando aqui nesse mundo. E eu creio que através desse estudo serão 4 aulas, igual sobre o estudo da fé que tivemos na EBT passada, na série da EBT passada, tivemos, né, um estudo sobre a fé. Desculpa, estou descabelo aqui, tá? Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre a vida após a morte. O que vem sobre a vida, o que vem após, né, essa vida, o que vem após essa morte, né, a tão temida morte, que principalmente nos dias de hoje, né, com algumas coisas que vem acontecendo, essa temida morte, o que vem após esse processo que toda a humanidade irá passar, o que vai acontecer. Sugiro aqueles que estão como telespectador aí ouvindo, né, essa EBT via rede social, ter aí em suas mãos, né, o caderno, o lápis, aí, a caneta, para poder estar anotando perguntas, porque assim como tem períodos de pergunta e resposta pessoalmente, também é possível ter a pergunta e a resposta via comentário, né? E se você tem aí uma dúvida, eu sugiro não parar o vídeo, dar pausa apenas para anotar a pergunta para não perder o contexto e prosseguir aí, né, com a anotação e depois colocar a pergunta aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Eu quero iniciar primeiramente, né, com uma breve oração e depois nós vamos passar por uma introdução para a gente entender o panorama bíblico, né, a respeito bíblico, literal e da falsa doutrina sobre o tema de hoje, tá? Tema hoje, tema da EBT, vida após a morte. Tema de hoje, o que é a vida? O que é a vida no seu sentido literal, bíblico e na falsa visão, que é super importante estarmos aí pautando, para poder estarmos com as nossas visões aí abertas, né, para não cair aí em falsas doutrinas, falsos ensinos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um período, Senhor Deus, que o Senhor permitiu estarmos, Senhor Deus, na sua casa, estarmos, Senhor Deus, ó Pai, aprendendo, Senhor Deus, da tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, Deus. Muito obrigado pela vida, Senhor Deus, daqueles que estão aí assistindo, Senhor Deus, este ensino. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, esclarecer as dúvidas, Senhor Deus, iluminar a mente, para que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui, Pai, não somente os ouvintes, mas também mas também a mim, Pai, que estou aqui como instrutor. Que o Senhor Deus venha iluminar a minha mente, abençoar, que eu possa vir falar segundo a Tua palavra e somente segundo a Tua palavra, que é a única que nos importa aprender. Em nome de Jesus, ó Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos compreender, ó Deus, que tudo que nós estudarmos e tudo aquilo que nós, ó Pai, estivermos, ó Pai, aqui preparados, Senhor Deus, para ouvir, é para a glória do Teu santo nome e somente para o Teu santo nome, Senhor Deus, ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, introdução. Por mais que nós sabemos, né, que a Bíblia, ela se cala para muitas respostas, né, principalmente a respeito desse tema, nós sabemos também que, por outro lado, ela também se abre para muitas respostas e basta nós procurarmos, né, essa resposta estudando e aprendendo da Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual onde nós iremos aprender tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar, né? Se nós queremos saber algo a respeito de um certo tema, basta procurarmos na Bíblia, que a Bíblia ela tem a resposta para nós, ainda que ela se cale para muitas coisas, mas dentro do contexto que nós iremos estudar, a Bíblia está disposta a nos ensinar tudo que nós iremos falar aqui, e isso nós iremos ver contexto, para que não seja algo meramente por palavras, mas sim que nós estejamos firmados, né, no contexto e aquilo que
Deus quer nos dar, tá? O quadramento do vídeo está bem próximo aqui, tá bom? Vai cortar às vezes minha cabeça, mas é porque eu escrevi no quadro muito pequeno e eu não quis apagar e escrever grande de novo. Mas eu vou estar lendo tudo aqui também, se vocês não conseguirem enxergar, tá bem? O panorama que nós vamos ver aqui é exatamente sobre isso aí. O que é a vida, né? O que é essa tão chamada vida? Nós vamos entender aqui, ó, sobre o que é a vida e vamos entender também o que é a morte. Porque nós sabemos, né? Sumir da tela. Porque nós sabemos que se existe vida, também existe morte. Se existe morte, existe vida. Mas então nós vamos ver o contexto aí, né, dentro do termo literal, bíblico e da falsa doutrina. Amém? Então, para a nossa introdução, vamos entender que a Bíblia, ela se cala para muita coisa, mas ela também se abre para muita coisa. Basta nós aprendermos da própria palavra, buscarmos estudar, ler mesmo a Bíblia para que a gente possa entender acerca daquilo que nós desejamos aprender. Então, dentro desse contexto que a Bíblia, ela se cala para muita coisa, mas se abre para muitas outras coisas, nós vamos ver no que a Bíblia se abre dentro da vida após a morte. Bem, primeiramente, o que é a vida no seu sentido literal? Se você for buscar lá, né, no Wikipedia, no Google, no seu dicionário, o que você vai aprender? Qual é o contexto que ela vai trazer para você? Ela vai trazer, talvez, não nessas mesmas palavras, mas dentro desse exato contexto, que a vida, no seu sentido literal, a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte, né? Do nascer ao morrer. A propriedade, né? Uma característica mesmo, né? Algo que possuinte aí de quem, né? Dos organismos. Que esse organismo aqui, quando no sentido literal aqui, quando vai falar a respeito de organismo, está falando exatamente de tudo aquilo que possui vida, né? Falando de um animal, está falando aí de um micróbio, está falando aí de tudo aquilo que vive, tem início, meio e fim, tá? E dentro do contexto, obviamente, nós não vamos estar falando aqui de animal, nós vamos estar falando aqui da gente, ser humano. Dentro disso, esse organismo aqui, quem são? Somos nós, seres humanos, tá bom? Cuja existência evolui do nascer ao morrer. Ou seja, nós somos de fato seres, né? Seres vivos. Tivemos aí um início, dentro aí desse contexto literal, tivemos um início. Esse início dá-se o nome de nascimento, né? Esse dá-se o nome de nascimento. Nós nascemos, evoluímos de fato em todo tipo de sentido, tá? Intelectual, físico. Nós evoluímos e o destino aí que literalmente, né, esse ensino literal ele nos dá é o quê? Que o destino final desses organismos aqui, né, ou seja, nós, vou abranger, tá, quem é esses organismos, né? Vamos estar sempre falando nós aqui, mas vocês vão entender que é tudo aquilo que possui vida e morre. No sentido literal aí que nós vamos achar, vai falar que, né, esses organismos, né, que a vida é uma propriedade que quem possui esses organismos vivos, né, cuja existência ela evolui do nascer ao morrer. Então, dentro do contexto literal, o que acontece? O processo da vida, né, para um organismo vivo, ele dá-se exatamente aqui, ó, nascer, evoluir e morrer. Acabou. Tá? A vida aí, dentro do contexto literal, é isso aí: nascer, evoluir e morrer. Porém, né, trazendo isso aqui para nós, tá? Porém, nós temos aí mais dois contextos, que é o contexto bíblico e é o contexto de falsas doutrinas, que ensinam muitas coisas a respeito da vida, né? Então, no sistema literal, ele é uma explicação aí imparcial, né? É uma explicação imparcial. Ela não leva nem para a questão espiritual, nem para a questão da falsa doutrina, mas ela mostra num contexto superficial, né? Não tem parcialidade nem para um lado nem para o outro, mas fica ali no meio, né?
meio que lava as mãos aí, só deixa mesmo superficialmente para a gente entender o que é a vida. Não está errado, não está totalmente errado, melhor dizendo, porque realmente, né, a vida, ela parte disso daí também. Isso aqui, o que o contexto literal traz é parte daquilo do que é a vida, né? Não aprofunda, porque se aprofundar vai cair direto no espiritual, que eu coloquei bíblico aqui, mas é o espiritual, né? Quando aprofundar vai cair no espiritual. Então, traz essa resposta superficial aqui, contextualizada, direta, que é uma propriedade cuja característica cuja caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascer ao morrer. Simples, acabou, tá? Acabou. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Então, esse é o contexto literal. Porém, a gente tem um outro contexto, que é o contexto que nós, e aqui eu vou dar uma enfatizada, pelo seguinte: nós, um povo que se declara cristão, né? Ou seja, seguidores de Cristo, pequenos cristos, aqueles que resplandecem em si a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Às vezes vocês vão ouvir esse barulhão aí, tá? De ônibus, é porque a porta ali está aberta, tá bom? Então o barulho dos veículos que passam na avenida ali em frente ao templo acaba vindo aqui para dentro, causa ruído, tá bom? Mas voltando aqui ao foco, às vezes, irmãos, nós ficamos divididos aí em muita coisa que se diz respeito não só ao contexto nosso aqui da vida após a morte. Nós ficamos divididos por dois motivos. Motivos assim, um que eu considero, vamos dizer assim, parcialmente plausível, e outro que não, Eu vou explicar por quê. O primeiro é o que a gente abordou na introdução, né? Que tudo aquilo que a gente deseja saber, a gente pode procurar na Bíblia, que a Bíblia ela se abre para muita coisa que a gente precisa, e quase tudo na verdade quase tudo. Algumas coisas que a Bíblia não se abre, ela própria diz, né, que ela se cala para isso, então realmente ela não se abre. Então o que acontece? Às vezes nós podemos ficar perdidos, por quê? Por falta de compromisso com a Bíblia, compromisso com a verdade. Então aí já acarreta um problema, porque se nós falamos que nós somos povo de Deus, né, e nós não temos uma intimidade com a Bíblia, na verdade, antigamente usava-se muito o sistema de enviar cartas para as pessoas, né, e imagina se uma pessoa amada sua, ou você ama muito uma pessoa e envia uma carta para essa pessoa, e essa pessoa faz pouco caso dessa carta que a deixa ali em cima de um móvel ali e não a lê, né? É exatamente isso que você faz aí com Jesus, com Deus aí, quando você faz descaso com a Bíblia. E quando isso acontece, gera o quê? Gera aquele probleminha ali que eu estou falando das dúvidas, né? Que às vezes a gente tem muita dúvida na Bíblia acerca de muita coisa, mas não é uma questão assim tão dificultosa de entender, é simplesmente falta mesmo de apego com a Bíblia, falta de compromisso com a leitura de Bíblia. E tem o segundo caso, que é o que eu disse que é parcialmente compreensível, que é a questão da falsa doutrina. Que a falsa doutrina realmente ela é uma ramificação da Bíblia. O que é isso, uma ramificação? A ramificação da Bíblia aqui é a Bíblia. A Bíblia ela tem todo o seu contexto, texto aqui dentro, tudo aquilo que você precisa saber. A falsa doutrina, o que ela faz? Ela pega uma doutrina bíblica e faz uma ramificação. Ramificação vem de ramo mesmo, né? Por exemplo, você tem uma árvore aí, ela solta um ramo, sai do tronco, né? Um ramo, sai uma parreira aí, solta um ramo e tudo. E aí essa ramificação, ela vem vindo, deixa eu ver se está dando para ver ali o desenho, ela vem vindo e aí cria outras ramificações dessa ramificação, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Quando você assusta, você está seguindo algo aqui que na verdade, de fato, foi tirado de um contexto de uma doutrina bíblica, porém
a ramificação ela se distanciou tanto da Bíblia que ela tem parte do que é a Bíblia, parte do que é do homem, parte talvez do que é do inimigo, dependendo do que, por exemplo, nós vamos falar sobre falsas doutrinas e tudo, né? Tem muita doutrina aí que afasta você de Cristo. Então, realmente, usando as palavras de Jesus quando ele falou com os escribas e os fariseus, né? São pessoas e são de fato servos de Satanás, porque estão te ensinando diminuir a autoridade do seu Cristo, diminuir o poder de Deus, né? Então, assim, mas isso por quê? Porque é algo que a falsa doutrina, o que ela faz? Ela te abraça de uma certa forma com alguns contextos que aparentemente é bíblico, mas se a pessoa ela não se apega à palavra, igual nós dissemos ali na introdução, ela realmente vai ficar refém de falsa doutrina mesmo, tá? Então, assim, é compreensível pelo fato da falsa doutrina ser algo contextualizado em algo que parece Bíblia, mas por outro lado também, se a pessoa tem um convívio com a Bíblia, ela não cai, né? Uma vez que você está no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo, quem está na verdade não é enganado, né? Então, vamos lá. Dentro aí desse contexto, então, literário, é isso que ela nos dá, o que a literalidade da palavra nos dá. Biblicamente falando, né? E eu vou te convidar já a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, para a gente já contextualizar dentro da Bíblia e não somente em palavras, né? Mateus capítulo 10. 10, versículo 39. Nós vamos ler aqui, ó. Olha para você ver, ó. O que é a Bíblia? Qual que é o contexto bíblico que ela nos dá a respeito da vida? A vida ela é o que? Ela é uma dádiva divina dada por Deus, né? Obviamente, divina dada por Deus. Como uma breve passagem onde tudo é segundo o seu querer. O querer de quem? O querer de Deus, segundo o seu querer. Isso porque os seus vivem em Cristo, os que são de Deus, né? Os que são de Deus vivem em Cristo. Mas vamos contextualizar dentro da Bíblia ali, ó. Mateus capítulo 10, versículo 39, a palavra fala assim, ó: quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Olha, o que Jesus está falando? O que Cristo está falando aqui com essa frase, né, com essas palavras que ele acabou de dizer aqui? Quem achar a sua vida vai perder. Quem perder sua vida por amor de mim vai encontrar. Ele está falando simplesmente o seguinte, que ele é a vida. Ele é a vida. Então, quem encontrar por si só a sua vida, né, ou seja, achar que tem a capacidade de poder desenvolver uma vida aqui nessa terra, né, essa dádiva divina, tem a capacidade de desenvolver essa dádiva divina, que é breve, que é uma breve passagem aqui, mas mesmo sendo breve, aquele que achar que consegue desenvolver, é o dono da sua vida, é ele quem governa a sua vida, é ele quem é o carro-chefe, que manda e desmanda, ele é o cabeça. Aquele que achar isso, perdeu a vida. Mas que vida? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Ele não fala, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, já foi citado aqui. Então, aquele que achar a sua vida, ou seja, o dono da sua própria vida, vai perder ela. Vai perder. Tanto a sua vida que ele acha que é dele, quanto a vida contextualizada que é Jesus Cristo. Vai perder, né? Mas quem perder a sua vida por amor a quem? Ao próprio Cristo, vai encontrar. Está falando da vida eterna. Está falando da vida após a morte. Ele está falando disso, tá bom? A morte terrena, depois dessa morte terrena existe um pós. Então ele está falando isso aí, ó. Quem perder a sua vida nessa terra, essa dádiva aqui, ó, essa dádiva divina que foi dada para vocês, né? Que é aqui, ó, que é uma breve passagem nessa terra onde vocês estão. Se você entender que tudo é segundo o querer de Deus, se você entender isso e perder, entre aspas, a sua vida na terra aqui, que é fazer as suas vontades, o seu próprio desejo, você ser o cabeça, você mandar e desmandar, se você perder essa vida por amor a mim, de Jesus Cristo, você de fato vai encontrar a verdadeira vida.
né? Então, olha para você ver, olha como é que é tão mais profundo do que um contexto literal. O contexto literal, na verdade, nem é o contexto bíblico que passa pelo literal. Na verdade, o contexto literal, ele passa pelo contexto bíblico. Ele é uma particularidade, né? Ele é uma parte, um pedaço do que é de fato o contexto bíblico. Deus, ele aprofunda muito mais o que de fato é a vida para nós. Esses organismos aqui, ó, que somos nós, a vida, ela é muito mais do que isso, né? Então, eu vou tentar ser mais sucinto, porque eu posso começar a tocar em outros temas que nós vamos vir nas próximas aulas, tá bom? Então eu vou me pautar somente aqui nisso aqui que eu escrevi, para a gente não fugir tanto. Não esquece não, ó. Deu pergunta, anota no caderninho. Então, gente, o que a Bíblia fala que é essa vida? Que a vida, ela é mesmo uma dádiva divina, né? É algo dado por Deus, né? Essa propriedade aqui, ó, foi isso, é esse presente de Deus, é uma dádiva, esse presente de Deus, né? Que é uma breve passagem aqui na terra, né? Nós estamos de passagem, somos peregrinos, não é isso que a Bíblia vai dizer para nós, que nós somos peregrinos nessa terra, onde tudo é segundo o seu querer. Estou falando de Deus aqui, tá? É segundo o querer de quem? É segundo o querer de Deus, tá? Tudo nessa breve passagem, estou falando para um povo de Deus, tá bom? Estou falando para um povo que entende que é servo de Jesus Cristo. Tudo é segundo o querer do nosso Deus. Isso por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, né? Que hoje morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e enviou a quem? A nós, o seu povo, a sua igreja aqui na terra, o Consolador, que é quem? O Espírito Santo, tá bom? Vamos correr, porque senão o vídeo fica muito grande. Então, irmãos, ó, contexto bíblico é esse, tá bom? A vida é uma dádiva divina, né? Como uma breve passagem aqui na terra, onde tudo é segundo a vontade do nosso Deus, e isto porque os seus vivem em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos contextualizar. Olha para vocês verem, que profundo isso aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou por mim. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa mais perfeita. O que o apóstolo Paulo está falando com os Gálatas aqui? Eu não vivo. Por que tudo é segundo a vontade do meu Deus? Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse Cristo que se entregou por mim, né? E ele fala o quê? Nesta vida, esta que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim nesta vida, né? Por quê? Por amor a esse Cristo que se entregou por mim e por você aí na cruz, né? Por todos aqueles que estão nele. E o que é isso que a Bíblia nos ensina? Nós vamos dar um nome aqui, tá? Vamos dar, não, esse nome já existe, né? Mas nós vamos pautar ele aqui, ó. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina o teocentrismo. Vamos cortar aqui, ó, para a gente entender o significado disso. A Bíblia nos mostra uma visão teocêntrica. Teocentrismo, no grego, Deus, centrismo, centro, né? Eu nem precisava. Teocentrismo, Deus no centro, ou seja, Deus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por Ele. Vamos contextualizar na Bíblia. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle foi feito todas as coisas. É Jesus Cristo que é o centro de tudo, tá? É Jesus Cristo que é o centro de tudo. E para você que ainda não entende a Trindade Santa, tá? Por isso que eu fico falando Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo, contextualizando tudo no mesmo, porque Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, tá bom? Depois a gente pode trazer a doutrina aí da Trindade, o estudo sobre a Trindade, mas não agora. Mas então, a Bíblia nos dá uma visão teocêntrica do que é a vida, tá? Segundo a Bíblia, a vida
ela é uma forma teocêntrica de você viver aqui na Terra, nessa vida. Ou seja, é a forma que você tem que viver aqui, de uma forma teocêntrica, tendo Deus, tendo Cristo como centro de tudo, tá? Ó, aqui, ó, de tudo, tá bom? Onde tudo é segundo o seu querer, vírgula, onde tudo é segundo o seu querer, tá bom? Então, vamos passar para a falsa doutrina, a falsa visão. Eu sei que isso vai para o YouTube, eu sei que talvez, né, muitos irmãos aí vão estar vendo, né, esse ensinamento, mas irmãos, eu quero que, em nome de Jesus, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Tudo que eu estou ensinando aqui são coisas que existem, tá bom? São coisas que existem. Então, se existe, de repente, é uma doutrina que é ensinada na sua igreja, antes de você criticar, estude a Bíblia, estude a doutrina, a história de onde você está, para antes talvez falar assim, isso é mentira, isso é verdade, tá bom? Então, tudo que é ensinado, é passado aqui, tudo que é ensinado aqui é por amor e um terno amor, um amor cristão mesmo, tá bom? Isso porque essa vida após a morte eu não a quero só para mim, mas eu a quero para todos aqueles que são chamados, eleitos de Jesus Cristo, tá bom? Então, em nome de Jesus, entenda que tudo isso aqui é por amor, e se está sendo citado, né, aonde a fumaça fogo, né? Então vamos aprender aí, tá bom? Entra lá na introdução lá, ó. Será que eu estou aprendendo direitinho? Será que eu estou estudando direitinho? Onde é que eu estou vivendo? Tá bom? Então vamos lá. Gente, falsa visão a respeito do que é a vida, tá bom? Nós aprendemos, né? Assim, existe, né, as doutrinas onde vai ensinar que a vida é uma forma onde você vive para remir os seus pecados, para você purificar os seus pecados através de penitências, através de flagelos, tá bom? E fala também que a vida, existem ensinos também que vão dizer aí que a vida, ela é uma passagem que você está passando aqui na Terra, tá? Onde você talvez possa estar pagando por algo que você fez em outra vida, né? Ou algo que se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa ruim, então você vai estar pagando, né, aqui o que você fez na vida para trás, e isso até você se tornar um ser iluminado o suficiente para poder estar aí junto com Cristo. Mas aí você vai ficar sempre nesse loop, né? Se for uma pessoa ruim, você vai pagar na próxima vida, e assim sucessivamente até você ser um ser bom e né, uma espécie de peneira, um coador, vamos dizer assim. Você está passando por um coador e vai estar sendo sempre purificado. E isso você pode vir numa vida humana, numa vida animal, tá bom? E eu não creio nisso, tá? Estou ensinando aqui as doutrinas que confrontam a doutrina bíblica, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece? Você vai ter várias doutrinas, várias visões aí, né, dentro daquela ramificação que eu falei, onde vai estar te ensinando, vai estar te mostrando que você consegue por si só alcançar essa vida após a morte, pelas forças dos seus braços, pelas suas ações aqui na Terra, né? E dentro disso aí você vê, gente, assim, citando mesmo, né, lugares assim, você vê o catolicismo, o espiritismo, o adventismo, o islamismo. Você tem várias ramificações aí onde eles vão te ensinar, né, que você tem autoridades. Olha só para você ver aqui, olha, é tudo isso e tudo mais quanto possui e segue uma autoridade igual ou maior que a Bíblia, né? Eu destaquei aqui o antropocentrismo. Antropocentrismo é esse aqui, ó. Antropo é o humano, tá? Vem de humano.
E centrismo já falamos lá no centro. Então é o homem no centro de tudo. Olha para você ver como a falsa doutrina, ela muda essa característica, né, do contexto bíblico. O contexto bíblico te ensina o teocentrismo. As falsas doutrinas te ensinam o antropocentrismo. Por quê? Porque ela vai te ensinar passar por essa vida sendo mesmo o carro-chefe dessa vida agora, né? Para você talvez com as suas próprias braços você conseguir a vida vindoura. Por exemplo, os flagelos, a paga de penitência, né? Então tem muita coisa que está aí, ó, solto nesse mundo aí, que vai mesmo querer te ensinar uma doutrina que vai dizer que é bíblica, mas na verdade é ramificação da Bíblia, partiu da Bíblia, né? Ou de falsas visões, como a gente vê muitos aí, um anjo me apareceu, me falou isso, aquilo, né? Mas a gente não pode cair nisso, irmãos. Fiquem atentos aí quanto isso aí, mas a gente fica atento lendo a Bíblia, eu já falei isso várias vezes. Motoboy puxando o grau. Voltando, a gente aprende isso lendo a Bíblia. Então, vamos ficar atento a isso, porque isso é sério. Isso que nós estamos aprendendo, isso que eu estou te ensinando aqui, é um escudo para te blindar, para você alcançar isso aqui, ó. É você colocar Deus mesmo à frente, tá bom? Você colocar Deus à frente. Então, a falsa doutrina, ela vai te ensinar o antropocentrismo. Então, isso aqui, por que isso é interessante você saber? É interessante você saber, porque quando você estiver aí na sua igreja, ou uma pessoa vier te ensinar, né, a respeito do antropocentrismo, e você conseguir identificar o antropocentrismo, o ensino mesmo antropocêntrico, dentro desse ensino que estão te passando, seja dentro da sua igreja, seja fora, né? A gente vê muitos aí que passam na rua, né, batendo de casa em casa, aí, ensinando, né, falsas doutrinas. Então, assim, quando você se deparar com isso, você vê que, opa, peraí, está tirando a autoridade do meu Cristo. Se a Bíblia me ensina que é tudo por Ele, né, que hoje não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, se que Deus ele é o princípio, começo, né, Ele é o começo, meio e fim, Ele é o alfa e o ômega. Como que, né, eu posso aprender, eu posso começar a crer, né, no antropocentrismo, onde eu estou no centro, onde eu dou as ordens, onde eu faço e desfaço, né, onde pelas minhas ações e reações eu consigo alcançar essa vida, né, pelas forças do meu próprio braço. Então é uma coisa que você tem que ficar atento, porque senão você acaba caindo em falsa doutrina, né? E finalizando aqui, ó, estes buscam conquistar a vida sendo seus próprios remidores, é o que eu já tinha falado, né? São eles vão te ensinar você a remir seu próprio pecado, você remir suas próprias falhas, né? Com ações mesmo, com obras, quando na verdade o que a Bíblia te ensina é que você só alcança a remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Existe obra a se fazer, mas está longe de ser algo que possa, pela força dos seus próprios braços, você conquistar essa remissão. Porque se fosse assim, qualquer um teria conseguido cumprir a lei, e nós sabemos que ninguém cumpriu a lei, tá bom? Irmãos, tendo todo esse contexto do que é a vida aqui, literal, bíblico e a falsa visão, nós vamos passar para depois desse negócio da vida. Depois da vida vem o quê? Vem a morte. Mas o que é a morte? Dentro do contexto literal, o término da existência do organismo que antes vivia, período final, né? Foi o que a gente disse aqui. O contexto da vida, ela te traz um período final aqui, que é a morte, né? E aí foi isso que foi trago aqui, ó, período final, né? A morte é o período final, no contexto literal. Dentro da Bíblia, o que é a morte? A morte é apenas um processo comum que não aponta para o fim, mas para o começo. Ou seja, o tema nosso aqui, ó, a vida após a morte, que é o começo. Depois da morte, aqui nós passamos pela vida após a morte. Um começo que é a eterna salvação ou perdição, né? Por um só que é quem? Que é Jesus Cristo. Pega sua Bíblia aí, ó.
Abre comigo lá em João capítulo 11, o Evangelho, tá? João capítulo 11, versículo 25. Diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é a morte? Um processo comum para os cristãos. Um processo comum para os cristãos, tá bom? Que não aponta para o fim, não aponta para o término, mas sim para uma vida eterna, que é o que Jesus Cristo acabou de falar. Ele é a vida, e quem está nele, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, ele é a garantia dessa vida eterna. Jesus é a garantia dessa vida eterna, tá bom? Aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 2, lá no versículo 6, 7 e 8, olha o que Pedro fala assim, ó. Pelo que a Escritura diz: Eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Versículo 7, assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas para isso também foram destinados. Eu podia trazer um pouco de predestinação aqui, mas nós não vamos segurar muito isso, porque é um tema muito puxado. Mas olha o que Jesus falou aqui, olha, a respeito da morte, ó. Esse processo comum, né, ele é para salvação eterna ou para a perdição eterna, tá? Só tem esses dois polos, tá bom? Não tem purgatório, né, igual muitos ensinam, não tem isso. Mas ó, salvação ou perdição. Você morreu, você vai para o paraíso ou você já vai para o inferno, ou é um ou outro, tá bom? Morreu, já acorda lá, nenhum dos dois. Salvação eterna, perdição eterna. E aí Jesus Cristo vem e ele fala, e aqui fala que é por intermédio de um só, que é quem? Jesus Cristo, que é quem? A pedra angular que nós acabamos de ler. Para um é pedra de tropeço, porque são desobedientes a quem? A palavra. Estou batendo sempre nela, lê a palavra, aprende na palavra, segue a palavra. É sempre a Bíblia. A palavra de Deus vai falar com a gente assim, que antes Deus falava conosco através dos profetas, mas hoje tem falado através do seu Cristo, que é a palavra de Deus, que é a pedra angular. Tudo aquilo que a gente precisa saber está aqui. Então uns rejeitou e outros não rejeitou, mas os que rejeitou foram predestinados a isso mesmo, que falou no finalzinho lá, está claro, né? Não são palavras minhas, está claro, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas o contexto aqui é que a morte, ela vai trazer para você a salvação eterna e a perdição eterna. E isso é por intermédio de um só, que é Jesus Cristo, né? Agora se você está em Cristo ou não, se você é um desobediente ou não é um desobediente, tá bom? Com isso, o que a Bíblia traz? Qual é a visão que a Bíblia traz para nós? Monergismo. Monergismo aqui vai trazer a junção de duas palavras, né? Mono de um, né? E gismo da energia, uma só energia. Aqui, o contexto, né, do monergismo, do significado do monergismo, é que é um só trabalhando. Tá? Quem que é esse um? É Deus. Dizendo-se a respeito dessa vida após a morte, a salvação eterna, é Deus quem trabalha, tá bom? É Deus quem trabalha, é Deus quem faz o processo, todo o processo por intermédio dele, para que nós venhamos alcançar essa vida eterna, tá bom? Então é por intermédio de um só, tá bom? E aí a gente vem aqui para finalizar a falsa visão. Na falsa visão você vai ver aqui te ensinando a respeito da morte. Purgatório, tá? Eu não vou ficar citando o nome de quem faz isso não, mas isso aí é bem claro, tá bom? Purgatório, aonde depois da morte você vai purgar os seus pecados, tá? Para você é um meio termo, essa vida
purgatório, pagou os seus pecados e purgou, né, os seus pecados, purificou os seus pecados, e aí você foi dependendo do tipo de pecado que você tiver, você consegue chegar nesse purgatório. Esse purgatório você purga seus pecados e vai para a glória. Contexto bíblico para isso? Nenhum. Unicamente voz humana, né? Isso é o Papa que ensina, então não tem nada a ver com Bíblia. Reencarnação, né? Todo mundo sabe quem é que ensina a reencarnação. Você está aqui, dependendo de como foi sua vida, você vai reencarnar ou em um animal, ou você vai reencarnar em um outro ser, né? Dependendo do que você fez aqui nessa vida. E assim o processo vai indo, né? Vamos só para a gente contextualizar, para eu ensinar vocês o porquê que isso aqui é falso, herético e pode trazer um prejuízo para a sua vida espiritual. Purgatório te ensina que você vai purgar seus pecados. Ou seja, se você consegue purgar seus pecados, joga Jesus fora, porque Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus Cristo. Então, não tem outra forma, é só Jesus. Se você crê no purgatório, que você consegue purgar os seus pecados, exclui Jesus. Então, já não é mais monergismo, eu nem coloquei aqui, mas é sinergismo, tá? Sinergismo. O que é sinergismo? Sinergismo, sim, né? Igual sinfonia, né? Sim, são vários, né? Um grupo que sim, muitos, né? Vamos colocar assim, e o gismo, o mesmo significado aqui, da energia. É Deus trabalhando, mas com a ajuda de muitos, que somos nós, falando nós entre aspas, tá? O ser humano que crê nisso aqui, no sinergismo. Então é Deus, mas com a ajuda do homem, né? Isso não existe heresia, isso não existe. A reencarnação, né? Se você morre e acorda em outro corpo, aí, em um bicho, em qualquer outra coisa, me explica a função de Jesus Cristo então. Jesus Cristo ele veio para te trazer a vida, né? Ele é o pão da vida, ele veio trazer a vida e vida em abundância. Ou seja, se você consegue ir purificando a sua vida até você alcançar a glória, morre nenhum, reencarna no outro, morre nenhum, reencarna no outro até purificar a sua vida, para que Jesus Cristo? Não tem necessidade. Então, aniquilação da alma. Quem ensina isso aqui, ensina que também não existe inferno. Eles não creem no inferno, tá bom? A alma dos maus aí são aniquiladas, né? Ou seja, é mesmo destruída. Mas a Bíblia mostra que na morte, após essa morte dessa vida que nós vivemos, o que acontece é que nós vamos de fato ter uma perdição eterna. É perdição eterna, tá bom? Jesus Cristo, ele mesmo, ele fala que nele, né, alcançamos tanto a vida eterna quanto a morte eterna. E nesse versículo, esse eterno, essa palavra, né, eterna, no grego, ela tem o mesmo significado, tá? Ela tem o mesmo significado. Aionios é usado tanto para o eterno da vida quanto para o eterno da morte, tá bom? Então é a mesma coisa, é eternidade. Então se você tem uma vida eterna, você também tem morte eterna, tá bom? Então aniquilação da alma, isso não existe, isso é antibíblico também, tá bom? Ou no caso, o sono profundo aí, no caso para aqueles que morreu hoje, aí você cai num sono profundo, até Jesus Cristo vir te levar para o paraíso. Também você não tem contexto bíblico nenhum para isso. Na verdade, eles pegam na Eclesiastes que fala a respeito que os mortos nada sabem, né? Mas esse contexto aí, dentro desse contexto de Eclesiastes, está falando sobre os mortos aqui da terra, tá bom? O cadáver mesmo, se você for num cemitério lá e perguntar quanto que é um mais um pro defunto, realmente ele não sabe de nada mesmo, ele não vai te responder. Esse é o contexto de Eclesiastes, tá bom? Está falando nada da vida após aqui a alma, o caminho da alma, não está falando nada disso. Mas quem ensina a aniquilação da alma são os mesmos que ensinam o sono profundo da alma, aí, tá bom? E não tem contexto bíblico para isso. São ensinamentos
são heresias, tá? São ensinamentos que são uma falsa visão e que cabe você aí, como leitor da Bíblia, poder estar se blindando com a palavra de Deus. Irmãos, esse foi o estudo de hoje, tá bom? Próximo estudo nós vamos falar qual que é a ligação de Jesus Cristo com isso, com o quê? Com a vida após a morte. Qual que é a ligação de Jesus Cristo com a vida após a morte? Como que ele conquistou, né? Qual que é o poder, o grau do poder dele, né? Sobre esse tema aí. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje foi exatamente isso aí, tá? Uma introdução, um panorama bíblico aí, tá? Sobre o que é a vida, o que é a morte, a visão literal, né? O contexto literal. E contextualizado também em cima de uma falsa doutrina aí, para a gente poder blindar e ficar atento aí quanto aos falsos mestres, aos falsos ensinos aí, tá bom? Me perdoa se ficou faltando alguma coisa. Os comentários estão abertos aí para quem desejar mandar uma pergunta, quem não tiver entendido alguma coisa, está à tua disposição. E vou pedir você aí que é o nosso telespectador aí, né, que está aí acompanhando no canal e tudo, para que você compartilhe, tá bom? Porque não queira isso somente para você, não queira ensino, estudo somente para você. Compartilha, né? Isso é uma forma de amor, isso é uma forma de evangelizar. Estamos num período aí onde o evangelismo reduziu muito, porque muitos não estão querendo sair para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante, independente de qual é a situação do mundo, tá bom? Mas o compartilhar também é um evangelismo. Você vai estar ensinando através desse estudo aqui aqueles que você enviar, tá bom? Esse vídeo. Então, compartilha, curte aí, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Vai ser um prazer responder você, tá bom? E a gente se vê na quinta-feira que vem com mais um processo da EBT, onde nós vamos estar falando aí, onde o contexto vai ser qual a ligação de Jesus Cristo com esse tema, vida após a morte, e vamos trazer aí uma série de questionamentos dentro dessa pauta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa ter sido abençoado e iluminado através desse estudo. Estou à disposição, deixe seu comentário e a gente se vê quinta-feira que vem. Em nome de Jesus, amém.